Bem-vindos, bem-vindas e todos os bem-vindos possíveis aí, bem-vindes ao Dev Talk. Hoje nós vamos fazer um episódio muito especial com pessoas, né, com um grupo, na verdade, que está sempre aqui pelo Dev Talk, ouvindo os nossos episódios, inclusive fazendo até relatórios sobre o que eles aprenderam ou ouviram dizer aqui. Então vamos ver se a gente conseguiu trocar algum conhecimento ao longo de todo esse processo e qual é o conhecimento que eles vão trocar com a gente também, né? Porque é sempre uma troca, isso é importantíssimo. Eu sou Miguel Paulino, faço mestrado em Psicologia na Universidade do Porto, e aqui comigo eu tenho três convidados de uma empresa especial, que eu vou deixar eles mesmos apresentarem. Então, começa aí, Carol. Oi, gente, aqui é a Carole. Eu sou do Rio de Janeiro, Saquarema, tenho 26 anos de idade e sou a fundadora da Voz Indie. Eu sou atriz, estudante, né, de teatro, estou me formando, me profissionalizando, estudo canto, locução também, música. E eu aqui com o pessoal fundamos a Voz Indie, que é o nosso estúdio de voz do mercado independente. A gente criou isso com a iniciativa aí de estar atendendo o mercado independente para a demanda de voz, né? Voz original, dublagem, tradução também. E muitas coisas que a gente faz aqui, que a gente está buscando, estudando. A gente começou em 2019 e estamos seguindo aí. Falar um pouquinho mais ou o pessoal se apresenta aí primeiro? Vamos deixar para o resto do pessoal se apresentar. Meu nome é Luca Andrade, tenho 24 anos, também moro no Rio de Janeiro. E eu comecei a fazer trabalhos de vozes lá por volta de 2016. Inicialmente, Fandub, com senhorita Carole e senhor Kitari. A gente começou no mesmo grupo, originalmente, e depois a gente começou a buscar se envolver com o mercado indie para a gente oferecer esse serviço, tornar ele mais acessível para todo mundo que trabalha com animação, com esses projetos. E a gente está oferecendo esse diferencial, jogos, para a gente oferecer um diferencial bem bacana para todo mundo aí ter, para deixar os personagens mais vivos, dando vozes bem únicas para cada um deles. Bom, pessoal, eu sou o Kitari. Meu nome real é Leonardo Girardi, mas Kitari é meu nome artístico. E eu faço atuação de voz original e fandub. Eu faço atuação de voz original, já é mais bem recente, e fandub eu faço eu diria, bastante tempo, na real. Mas é como o Luca falou, a gente está querendo fazer com que esse projeto dessa empresa da Voz Indie seja algo mais acessível para que pessoas do mercado indie que fazem jogos indies possam ter uma acessibilidade maior, sabe? Tipo, ter gente com qualidade, que se importa com como um tal personagem pode falar de tal maneira, como qualidade de áudio, por exemplo, né? Tipo, para ter exatamente acessibilidade, entende? Acho que é só isso que eu posso falar agora. Podem continuar. Tá ótimo. E aí eu vou até aproveitar que vocês três se apresentaram como atores de voz para tirar exatamente essa dúvida da galera, né? Que às vezes algumas palavras se confundem, até os conceitos novos, né, ficam perdidos. Eu quero saber qual é a diferença entre um dublador, um ator de voz e até mesmo, tipo, localização. E um pequeno aviso para a galera que está vendo a gente aqui no vídeo, né? Sim, nossos dois outros convidados estão com a câmera desligada, porque infelizmente não é todo mundo que pode ter webcam. Vamos torcer o Bolsonaro sair e aí o nosso novo presidente reduzir os impostos aí sobre esses equipamentos eletrônicos, que está muito caro. Gostei. Então, gente, é muito importante isso, né? Realmente uma coisa que muita gente tem dúvida, que é a diferença. Na verdade, não é uma coisa que muita gente tem dúvida, é uma coisa que muita gente não conhece mesmo. Tem gente que está ouvindo falar pela primeira vez, voz original? O que é isso? Ator de voz? Como assim? Não é dublador? Então, assim, são processos, são trabalhos dentro da atuação, que são coisas diferentes, e tem processos diferentes, que eu vou estar explicando aqui para vocês direitinho, assim, resumidamente, né? A gente tem até uma ilustração que depois eu deixo ali com o... Eu deixo ali com o Miguel, aí ele pode, de repente, colocar lá na descrição, seja o que for, que explica, né? Quando vocês precisarem, a gente posta também, sempre manda pro pessoal. Então, basicamente, assim,
Para você fazer trabalhos com voz, você precisa ser um ator, né? Está estudando, está se formalizando, já está formado, né? Você precisa ser ator, exceto em locução. Locução não precisa necessariamente ser ator, mas hoje em dia cada vez mais locutores se tornam atores para ajudar. Você é um ator, e aí você lá estuda teatro, você começa fazendo teatro, que é o curso principal do ator, que você vai lá estar aprendendo a se expressar com corpo e voz. E através da sua atuação que você vai aprendendo ali, você tem vários caminhos que você pode seguir. Um deles é a atuação vocal, que é onde você se expressa assim, todas as suas emoções somente pela voz. Você vai lá, o ator ele se especializa nisso, né? Em conseguir trabalhar com a voz, a técnica, para tudo que ele passaria com o corpo, sabe? Com o rosto, o corpo, ele passa só com a voz, porque ali na dublagem, na voz original, não vai estar aparecendo, né? O rosto dele, vai estar só a voz dele em cima do personagem. Então ali ele se torna um ator de voz. Ou então voice actor, como é no inglês. A partir disso, ele tem algumas vertentes que ele pode seguir. Ele pode seguir ou a dublagem ou a voz original, ou os dois, fora outras coisas como locução também que existem. Qual é a diferença de voz original e dublagem? A voz original é quando você cria o seu projeto do zero, sabe? Você está criando ali um jogo novo, uma animação nova do zero, sabe? Programando, animando, tudo do zero. E aí você cria da voz. Você cria o personagem do zero, da sua cabeça, e aí você vai e chama o ator. E o ator vai interpretar ali de acordo com o que ele entendeu da história do personagem, da maneira dele, da forma, sabe, dele, com a liberdade, sem precisar ficar limitado a tempo ou coisa do tipo. Tempo que eu digo não é tempo de prazo, é tempo da tela mesmo, entendeu? Sem ficar limitado com isso. E aí ele vai estar criando ali, junto com o diretor, junto com o desenvolvedor, né, essa voz original, essa interpretação no idioma original também, né, inglês, português, seja onde for. Quando você vai dublar uma coisa, é quando você está exportando esse conteúdo para outra cultura. Você está pegando do português e vai exportar para o inglês. Você está exportando para uma outra cultura. Então você vai dublar, você vai substituir a voz original. Ou, por exemplo, um exemplo mais comum aqui, que é os filmes estrangeiros que vêm, tipo Vingadores, coisa da Disney, coisa sei lá, enfim. Você vai assistir lá os Vingadores, dublado em português. Ele, no original, é no inglês. É a voz original lá dos atores. Quando você vai dublar, você substitui o idioma original para o nosso. Você troca o idioma, você troca a cultura também. Você faz a versão brasileira, né? Porque muita coisa muda, mantendo o mesmo sentido, obviamente, mas mudam as piadas, as adaptações, os nomes mudam, entendeu? E aí você vai trazer para o português. Isso é dublar. A diferença desse processo é que ali você já tem mais limitação. Você não pode criar. Você até tem, você pode ter algumas criatividades ali, mas você tem que seguir o que está no original. Você está em serviço de uma voz original, de uma interpretação do original. Aí você tem que seguir ali a sincronia também. Vai estar ali exatamente a batida de boca, né, a labial do personagem. Você vai estar seguindo a interpretação do que foi do original. E ao contrário de muita gente que muita gente pensa, não, você não traduz na hora, não é tradução simultânea. Tem gente que pensa que é tradução simultânea. O texto ele já vem traduzido. E aí você vai olhar lá, vai trocar o que você achar melhor, né, adaptar para uma linguagem mais falada, natural, e vai gravar ali seguindo. Então, assim, basicamente essa diferença. E tem que ter uma imagem. A diferença, por exemplo, do que o próprio Miguel falou, tem a localização, que é a dublagem para jogos, né? Qual que é a diferença de localização e uma dublagem convencional? A dublagem, ela tá atrelada ao que você enxerga, a imagem. Você tá enxergando lá o personagem, você vai fazer uma coisa que combina com o momento. Agora, na localização, ela é mais difícil do que a dublagem normal, convencional, porque você não tem imagem para seguir. A localização, ela tá sendo feita ao mesmo tempo que o jogo está sendo feito. Então, você não tem material de referência, você tem as vozes originais de referência. Você só, vai lá, coloca o fone, escuta, o diretor, de vez em quando, te dá um contexto, e você se vira lá, sem saber o que tá acontecendo. Você tem que tentar pegar o contexto pela fala original, pelo roteiro, entendeu? E seguir, encaixar no mesmo tamanho ali do que tá sendo falado. E a localização é isso, é bem mais difícil. Tem dubladores que dizem que a localização é uma judiação com o dublador por causa desse jeito que é feito, mas é bem complicadinho. Então a diferença é que não tem uma imagem para você seguir, sabe?
E são outros processos, além da voz, tem também o texto, a HUD do jogo, que é traduzida, legendas, né? Mas é basicamente isso. Então, um ator de voz, ele pode ser tanto um dublador quanto um ator de voz original. Mas, um dublador, ele é um ator de voz, mas um ator de voz não obrigatoriamente vai ser um dublador. Ele só vai ser um dublador se ele estiver trabalhando com dublagem, que é a substituição. Então, pelas vias das dúvidas, a gente sempre chama de ator de voz. A gente não chama só, tipo, dublador, dublador. A gente chama de ator de voz, porque ele já engloba tudo, entende? Ou só vozes. Se ficar muito confuso, pode ser vozes também. Então, é isso. A gente tem o ator, que vem primeiro. Depois tem as ramificações, né? Ator de voz aqui. Depois, embaixo, você pode ter tanto ator de voz quanto dublagem. Dublador, no caso, entendeu? Ou os dois. Entendi, Basicamente entendi. isso. Foi bem entender bem? didático, inclusive, para quem tá vendo, Que bom. inclusive, fazer ali Que é muita informação cadeia nova. foi especialmente uma experiência. E aí, Sim. eu fiquei curioso sobre um dos temas que você falou, Carole, sobre essa questão do se virar, né? Porque já trazendo um pouco pro cenário de jogos, a gente sempre tem Boa. não aquele estigma, né? Mas aquela preocupação de quando você tá jogando e você coloca o jogo na nossa língua materna, né? Falando português, as vozes estarem meio desconexadas, né? Desconexas do que tá acontecendo. Então, em Cyberpunk /Bug, ficou famosíssimo aí nessas situações, né? Você tá, sei lá, numa rua toda movimentada ou fugindo de policial e a voz da pessoa, né, do personagem tá ou muito calma quando devia estar agitada, ou agitada quando tá muito calma. Por que isso acontece? Nossa. Qual é o fluxo que faz esse erro acontecer? Imagina. Então, é justamente o que eu comentei, né? O Cyberpunk eu não joguei, eu não vi gameplay ainda. Então, assim, eu não vi da... Você fala da dublagem mesmo? A localização? Isso, da dublagem, exato. Assim. Cara, é isso. É porque os atores, eles não têm referência. Eles não podem passar muita referência, o pessoal, né, a empresa, eles não passam por alguns motivos. Primeiro, porque tem muita coisa que ainda está sendo produzida. Segundo, por causa de vazamento. Em localização de empresa grande, assim, tem questão de ter perigo de vazamento, né? Se você passar muita coisa para várias... Imagina, você tem uma equipe de, sei lá, 50 dubladores / atores de voz. E é tipo, E isso, assim, você tem um controle, assim, dos seus atores de voz original, que estão lá, vamos dizer, nos Estados Unidos. Mas imagina você ter que ter o controle de, sei lá, 50, 60 pessoas no Brasil, no México, sei lá, na Índia, na Europa, cada país da Europa, e em diversos outros lugares. Imagina, não tem como. Então, acaba que não pode passar muita informação quando você vai localizar para vários lugares. Fora esse fato de, às vezes, estar produzindo já no meio, aí não tem referência. Então é isso. O que acontece é que você tem só, literalmente, um áudio original e uma informação ali com um roteiro, e você, às vezes, não. Geralmente, você não tem nem os diálogos da outra pessoa que você está interagindo. Você só tem os seus. Imagina você ter que pegar o contexto sem a resposta da outra pessoa. É tipo eu falar com a parede, entendeu? Eu não tenho resposta. Isso acontece, isso atrapalha demais. É um processo que eu acredito que será muito bom quando for melhorando, né? Essas formas, essas condições. Porque isso atrapalha muito. Tem uma referência que eu posso pegar. Tem a dublagem, a localização, né, do Detroit, Become Human. Quem jogou, quem não jogou, quem viu gameplay. Eu não joguei, mas eu assisti gameplay completa. Eu adoro esse jogo, eu acho muito legal. Aí, a dublagem, nesse caso a gente chama de dublagem também, porque tá substituindo. Tá ótima, tá muito legal. Tem alguns probleminhas aqui e ali, mas tem um personagem que é uma ponta ali, a gente chama de ponta quando é figurante, que eu achei muito bizarro. Tipo, a mulher tá lá gritando, sei lá o quê, aí uma voz meio aguda, meio fina, meio tipo... Posso falar palavrão aqui? Tem problema? Pode. Tá, tipo... Que esse filho da puta, que sei lá o quê? Tipo, só que a mulher tava tipo... A mulher tava tipo... E a vozinha... Como assim? Que negócio é esse? E o áudio meio estranho, o celular tava com um reverb meio esquisito. Foi a única coisa que eu achei realmente esquisita ali na hora. O que aconteceu aqui, sabe? E tipo... Mas é alguma coisa muito bizarra. Mas tem o famoso caso da Peach, coitada, dublando lá, que dublou lá o Mortal Kombat também, né? Que ficou uma bagunça.
tanto pelo fato dela não ser atriz, né? Quanto pelo fato também de ela estar pegando uma coisa completamente difícil, uma localização, eu acho que é o mais difícil que a gente tem. Eu diria que, assim, pelo que eu conheço, é mais difícil do que voz original e do que dublagem. Porque você não tem nada de referência, né? Aí foi aquele desastre que aconteceu, né? Nesse caso nesse caso é muito mais porque antes que as pessoas perguntem, não, ela não tem nada a ver com essa decisão de tipo, eu vou fazer Mortal Kombat, ou nem o diretor tem essa decisão, sabe? É a equipe de marketing da Warner que chega lá e fala, sei lá, o Rodrigo Faro vai dublar o Johnny Cage hoje no Mortal Kombat, tá ligado? Rodrigo Faro. Pior que o Rodrigo Faro é ator, talvez ficaria o Rodrigo Faro, mas sei lá, um Star Talent, vamos dizer assim, Star né? Talent, tá ligado? Tipo, tenta colocar qualquer tipo de pessoa, o Dado Dolabella, tá ligado? E aí bota pra fazer o personagem lá, ele não tem controle sobre isso, tá ligado? As pessoas vão lá e te oferecem dinheiro. Você vai recusar dinheiro? Não. Então você vai lá. Tem até um caso, tem aquele caso até do Whindersson Nunes foi o que ele fez? Ele fez o Jack Chan num filme do o Jack Chan. Exatamente. Ele queria recusar, só que a equipe dele ficou enchendo tanto saco, que ele acabou cedendo, entendeu? Ele sabia que ia ficar ruim. Ele falou, vai ficar ruim esse negócio, não vai ficar bom. Mas ele fez, né? Porque encheram muito o saco dele. Ele fica falando toda hora. Ele fica falando toda hora que ele sabe que a dublagem dele tá uma merda, mas é porque o pessoal tava enchendo o saco dele que não tá bom, eu aceito dinheiro, eu não preciso, porque eu sou um dos youtubers mais ricos do mundo. Mas de fato, ele não precisa de dinheiro. Mas é pra você ver, às vezes tem uma pressão em cima do pessoal, sabe? Que às vezes o pessoal nem quer fazer, mas tem tanta pressão por parte dos patrocinadores, dos produtores, que acabam cedendo. Acontece essas coisas. Eu fiquei interessado em outra coisa, inclusive, disso que vocês falaram, inclusive se o cara quiser responder agora. Como é que é a relação entre a empresa que contrata e o ator, né? Então, digo, o CEO, sei lá, o cara que está, de fato, contratando vocês, e entre vocês e os desenvolvedores. Bom, eu posso falar um pouco mais do mercado em si já movimentado, que normalmente quando um game ele vai ser localizado, por exemplo, esse game, você pode acreditar ou não, mas ele é localizado ou dublado tipo, muito tempo antes do jogo sequer ser anunciado. Sim. Por exemplo, o Mortal Kombat 11. Eu já conversei diversas vezes com o diretor de dublagem do Mortal Kombat 11. Dublagem não, localização, foi quem mesmo? Desculpa. O Júnior Nanete. O Júnior Nanete, isso. E aí, ele comentou que, tipo, ele recebeu o projeto antes mesmo deles cogitarem ter o Mortal Kombat 11. Caraca. E aí, tipo, eles começaram a fazer esse projeto, tipo, só com primeiro as negociações e depois os áudios, tá ligado? Porque, querendo ou não, quando você vai fazer o jogo, você precisa... Hoje em dia, pelo menos, antigamente não era tanto assim, você grava primeiro o áudio e depois a imagem, que daí... Os animadores 3D, que a maioria dos jogos hoje em dia, pelo menos, são 3D, eles vão lá e animam a partir da boca do americano. Hoje em dia... Sim, isso é o processo da voz original até. Hoje em dia, tem uma tecnologia que vai se desenvolvendo, e já foi, inclusive, usada no Cyberpunk 2077, que existem labiais diferentes para cada língua. Sim. Caraca. Isso é interessante até. Por exemplo, você muda o idioma para inglês ou o idioma para português. Não é só o áudio que vai mudar, vai ser a boca, a animação do boneco que vai mudar, sabe? Sim, o formato muda da boca e tudo mais. O que terminava com A no português, quer dizer, no inglês, por exemplo, termina com O aqui e a boca vai fazer o som de O, vai fazer o formato de O, entende? Sim. E mais um ponto sobre as negociações.
Agora deu um pouco de branco aqui, mas Acontece. pelo que deu pra... Pode continuar um pouco, Carol, que daí eu tento lembrar um pouco. Tá, beleza, vai recuperando aí a informação, Saliva. acontece. Mas aqui na Voz Indie, por exemplo, que é onde a gente tem mais o conhecimento, a experiência direta, né? Cara, é muito, como eu posso dizer, de repente um processo assim de como funciona, né? Desde chega o cliente até começar o trabalho. A gente encontra o cliente, o desenvolvedor encontra a gente nos grupos, na rede social, sei lá, Instagram, Facebook, né? A gente conversa, vai pro WhatsApp. E assim, eu que negocio direto com a pessoa, né? Eu faço tanto a direção quanto também. Eu faço de tudo. A gente é indie, a gente é muito indie aqui. Eu faço o design, eu faço a direção, eu atuo junto com o pessoal aqui. A gente está organizando para poder cada um fazer alguma função aqui, né? Mas eu faço a maior parte, assim. Então eu vou lá, vou conversando com o cliente, com o indie dev, né? E vou pegando informação do que ele quer que a gente faça. A gente geralmente tem até, tipo, uma listinha de perfil de personagem, por exemplo. Manda aqui como é que é a personalidade, se ele tem algum caco. Caco é, tipo, improvisos que o personagem faz, tipo, sei lá, repetir a mesma palavra, ou coisa do tipo. Idade, ou história de origem, tipo de voz, coisas assim. A gente vai pegando informação para poder fazer um orçamento, né, em cima da quantia de material, da quantia de atores que vão ter, qual que vai ser o tipo de serviço, né? E aí, depois de orçado, feito tudo assim, definido, tudo que é exatamente isso que o desenvolvedor quer, o indie dev quer, a gente coloca, se tá, por exemplo, se a gente, tipo, já fechou os trabalhos anteriores, a gente já começa logo, senão a gente coloca numa fila, né, porque tem agenda, a gente tem vários projetos fazendo, né, e tudo mais. E chegando na hora do projeto, a gente se reúne para poder, por exemplo, uma coisa interessante que a gente faz aqui na Voz Indie que eu não vejo ninguém fazer, e às vezes isso é um pecado até nos estúdios profissionais, que é a pronúncia dos nomes das coisas, sabe? Vamos dizer assim, sei lá, tem a Mariazinha, Maria, tem o personagem Maria. Aí tá o dublador ou, sei lá, ator, ele chega e fala, Maria foi na padaria. Aí chega o outro, legal, né? A Mary é muito divertida. Como assim? Maria, Mary? Na mesma cena? Como assim? Qual que é o nome da personagem? É Maria ou é Mary? Sabe? O pior é que isso aí de pronúncia, eu vejo que em jogo isso não muda muito, tá ligado? Em jogo eles tentam manter um padrão maior em pronúncia. Deveria ser usado nas dublagens de hoje em dia como um todo? Deveria. Sim. Mas, assim... agora que tu me fez lembrar sobre um tópico interessante, porque... Vai, termina aí que depois eu concluo. Eu só ia falar que a gente faz um guia de pronúncia aqui, sabe? Pra todos os atores falarem tudo. Sim. Mas já que você lembrou, vai, conclui aí. Que me fez lembrar sobre uma coisa. Novamente sobre o Mortal Kombat, é muito mais fácil quando você faz a voz original, tipo, do zero do personagem, do que quando você tem que gravar por cima de outra pessoa, porque você tem muito mais criatividade para você criar, né, para você fazer o boneco da maneira que você quer, do seu jeito, seguindo o que o criador original do jogo tem em mente, do que você ter que seguir a onda. Você não tem que seguir só a voz, tá ligado? Tipo, todo mundo sabe que você não tem imagem, você só tem um som. Mas, não só isso, pra ferrar mais ainda as coisas, na maioria das vezes, você tem que seguir a onda da fala, tá ligado? Literalmente, a senoide, aquele negocinho assim. A onda, sabe? Do áudio. Se a fala tem 3 segundos, tem que durar 3 segundos. Certinho, e tipo, não pode ter, as pausas tem que ser a mesma do inglês, tanto que teve uma vez... a nossa interpretação. Isso ferra muito. Que é completamente diferente o jeito de falar, sabe? Exato, tava pensando nisso. Aí, tipo, teve uma vez que isso dificultou muito na hora de fazer, por exemplo, o Injustice 2, que a gente tem que dar graças a Deus que o jogo pelo menos tem patch de atualização, né?
que já é muito bom. Que o Injustice 2 teve uma hora que o Superman tava lá com o Batman, o Superman tava preso, e no original ele falava 3 Bruces, tipo, Bruce, 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 tipo, aumentando. Só que o Guilherme Briggs, ele gravou esses 3 Bruces diferentes, só que na hora de mixar o jogo eles só usaram um Bruce. Ficou E aí Bruce, ficou, Bruce, aí Bruce. ficou Bruce, Bruce, Bruce. E a cara dele ficando cada vez mais puta, tá ligado? Meu Deus! E aí eles fizeram um patch de atualização pra botar direitinho, tá ligado? Mas foi muito Gente. engraçado na hora, sabe? E quando tu... Mas não, só deixa eu fazer uma interpretação disso. Bruce, Bruce, Bruce. Tá ligado? Uma parada assim, Exatamente. Bruce. Exatamente. E sobre a parada de pronúncia, é que, por exemplo, eu acho que isso, eu nunca mencionei isso nem contigo, Carol, e nem, sei lá, com ninguém, que, por exemplo, dublar algum jogo que seja sequência de algum jogo anterior, do passado, ou algo do tipo, sei lá, atualmente, sei lá, vai existir um... Sei lá, The Last of Us 2, talvez. The Last of Us 2. Eu diria mais uma franquia do passado. The Last of Us seria mais recente. Sei lá, algum jogo do Mario, por exemplo. A gente já teria, sei lá, conheço o Mario, conheço tal personagem. Esse personagem aqui se pronuncia Mario, Luigi, não Mario e Luigi. E, sim, já tem os conhecimentos do povo sobre isso. Já tem conhecimento de pronúncia, já tem conhecimento de como os personagens são. E isso também foi muito comentado na dublagem do Mortal Kombat, que o diretor, ele foi ver vídeos, tipo, a galera que dublava conhecia esses personagens na infância. Então, por exemplo, eles falavam Scorpion e Sub-Zero, e não Scorpion e Sub-Zero, sabe? Tipo, tinha uma certa... Não ficava bizarro. Um padrão, sim. Entende? Pode continuar. Sim, exatamente. E, tipo, pegando nisso, acontece muito na dublagem de filmes. Especialmente seriado, sabe? Seriado. Eu vejo muito em seriado cartoon, por exemplo. Tem, por exemplo, a série que o Luca ama, né? Transformers Prime, por exemplo. Eles mudaram a pronúncia de lá pra. Que a gente sempre fala, o nome da energia, né? Que eles usam é Energon. Só que eles deixaram Energon, sabe? Que fica meio esquisito, Energon. E teve outras coisas, tipo, tem por exemplo, o Luca, é Energon sombrio ou é Energon negro? Qual que é a pronúncia, qual que é o nome completo? Porque uma vez foi sombrio, negro... Tecnicamente as duas, porque, se eu não me engano, eles usaram as duas versões. Tipo, acontecia às vezes de um episódio eles usarem um termo traduzido de uma forma, 3 episódios mais tarde, outra tradução. Em alguns casos, eles Energia sombrio. Sim, e em alguns outros casos, eles até voltavam pro inglês. Tipo, vamos falar... tem esse negócio aqui, vamos chamar de, sei lá, metaleiro em um episódio. Aí no próximo episódio, eles chamam de sucateiro. Aí 12 episódios depois, eles chamam de scraplet, que é um nome americano. Então, tipo... Aí quando a pessoa tá assistindo, tipo, a pessoa que é fã já há alguns anos vai saber que essas 3 coisas são a mesma coisa, mas para uma pessoa casual que só tá acompanhando a série porque parece interessante, tipo, pera, quê? Eles introduziram switch? Eles introduziram switch? A dublagem, ela é acessibilidade. Imagina uma pessoa cega que tá assistindo, ouvindo só. Nossa. Ela não pode ver o objeto ali pra entender. Aí falam scraplers, falam sucateiros, aí, peraí, que é? São 2 coisas diferentes? Ela não tá enxergando ali, sabe? Imagina, uma pessoa que tem dificuldade. É por isso que é tão zoado esse negócio de pronúncia diferente na mesma coisa. Tem que definir um padrão. A gente faz isso aqui na Voz Indie, sabe? É um dos processos. Não só pronúncia, mas também tradução. Tipo, se você vai adaptar um termo, você fica com aquele termo. Toda vez que o personagem for se referir àquilo, sempre falar aquele termo que você já combinou que vai usar aquela adaptação. Não mudar depois. Isso é uma coisa que infelizmente... mudava direto em 2 dublagens específicas. Por exemplo, vai ser meio esquisito eu falar essas 2 franquias ao mesmo tempo.
My Little Pony e Naruto. Que- Porque Só vai, segue. se eu não me engano, My Little Pony, o mais recente, não esse que saiu na Netflix, mais recente, de Uhum. 2011, teve mais de 5 diretores e tradutores diferentes, e como era tratado como uma série diferente, tipo uma série qualquer, sei lá, uma novela mexicana qualquer aí, eles Novela mexicana. cagavam, tá ligado? Eles simplesmente, tipo, eles não tinham um bloco de notas com pronúncias, não tinham um bloco de notas com Se pá, não tinha um bloco de nota nem com os adaptações, dubladores que estavam. nem com os dubladores que estavam. Né? Pra tu ver, Eu também tinha procuro. vários personagens que mudavam de gênero. É Ne- no- verdade. Ok. Tipo, às vezes tinha um personagem que em inglês claramente é uma mulher e bota uma voz de homem. E, Muito, aconteceu muito. e no Naruto, por exemplo, Naruto clássico, o Shippuden teve um diretor, né, que foi a voz do Sasuke, né, o Robson Kumoji. Que ele teve que limpar a bagunça que 5 diretores diferentes no clássico fizeram, porque Meu Deus. ele Nossa, comentou que, tipo, quando ele dirigia Naruto, o Shippuden, ele via que, tipo, o Naruto clássico, ele tinha 5 diretores e por conta disso, às vezes essas mudanças de vozes, mudança de pronúncias, qualquer tipo de mudança acontecia por falta de comunicação, por conta de sim. você, eu não sei o que esse negócio é novo, esse negócio é antigo, como é que eu faço aqui, tá ligado? Não tem Aí não isso fala com anotado? outro. No isso final, é pior. o papel do diretor de voz, né, de uma equipe de voz, é isso, né? Fazer essa comunicação, garantir que as vozes estão Sim, exatamente. todas É uma corretas. direção. Né? Aham. Porque o diretor, o tradutor e o mixador de voz, o sincronizador de áudio, querendo ou não, é uma parte muito importante da dublagem. Eles têm que estar em sintonia. Se um desses pontos não tá em sintonia, vai ter alguma coisa esquisita, tá ligado? Vai. Por isso que é bom você escalar sempre com alguém que você tem confiança de que vai ser bom, porque sempre tem aqueles negócios de que discussão, treta dentro de dublagem com dublador é algo muito muito chato, e querendo ou não, é chato, tá ligado? Mudar a voz de personagem porque teve briga com tal pessoa, querendo ou não, é o público que perde. Mas também o público perde quando você trabalha com alguém que você não tem harmonia, quando você não tem sintonia. Isso é muito importante. Imagina você trabalhar com alguém que você não gosta e você acaba. E essa, como se diz, essa relação acaba afetando o produto, atrapalha o produto. Sim, atrapalha. Nessas horas tem que ter muito profissionalismo para conseguir lidar com isso, viu? Mas às vezes realmente atrapalha pra caramba mesmo. E aí, Aí que tem diga. uma pergunta que todo desenvolvedor indie vai querer fazer, obviamente, Opa. para vocês, que é caro botar voz no meu próprio jogo? Que é isso, né? Acho que talvez um dos maiores medos que vocês recebam seja isso, né? As pessoas falam, nossa, se eu colocar voz, ferrou, eu vou ter que investir o dobro do que eu já tô investindo para poder fazer isso acontecer, né? Então, como é que é? Sim. Por isso que a Voz Indie também veio, né? Com o intuito de trazer algo acessível. Porque o que acontece? Para você contratar um estúdio de voz, é caro. É caro. Voz é uma coisa cara, sim. Tem alguns dubladores que eles fazem algumas vozes para jogos indies, mas é literalmente tipo, tô fazendo um favor, um trabalhinho, sabe? Não é com uma baita de uma organização, que nem a gente propõe aqui, de ser uma coisa do tipo, um estúdio pro mercado indie, entendeu? Tipo, Guilherme Briggs, ele participa eventualmente de uns jogos indies. Teve lá o jogo foi do Selbit? Acho que é o jogo do Selbit. Sim, que ele esteve, né? Ele fez vozes lá. Ele vai fazer. Mas também não é... vai fazer, exatamente. Não é tipo, tô pegando aqui um estúdio com um diretor, escalando todo o projeto, fazendo toda a organização, tudo certinho. Não, é tipo, grava essa voz pra mim, beleza. Vou te dirigir. Ela travou outra vez. Eu achei que era minha internet. Foi ela. Então vai, que tá. Segue o bonde.
Continua falando. Bom, no caso, o que eu imagino que a Carol ia falar é que é muito diferente, tá ligado? Você como diretor do projeto, você pode chegar pro cara, o Guilherme Briggs, por exemplo, e falar, vamos gravar aqui, vamos te dirigir que eu vou te deixar certinho como vai ser esse personagem. Você como diretor do projeto, você tem mais certeza sobre como vai ser o personagem do que a pessoa que for localizar o jogo pra outra língua, tá ligado? Porque, querendo ou não, foi você que criou o personagem, entende? E o Guilherme Briggs, querendo ou não, ele tem seus preços, né? Tipo, eu não imagino qual seja o preço do Guilherme Briggs se for para ele gravar algum jogo ou até mesmo dublar algum jogo, mas imagino que deva ser como qualquer preço de um dublador deva ser, tá ligado? Que chega a ser... Isso aqui é totalmente especulação, não tentem usar isso como base para qualquer coisa, porque talvez eu esteja completamente errado, mas pode variar muito de 500 a R$ 1.000, sabe? Que normalmente esse é o preço que eu consigo imaginar. E isso não é só pro Guilherme Briggs, tá ligado? Porque quando você for fazer um jogo, você querendo ou não, você tem que manjar muito de matemática. Isso não só para programação nem nada, mas também para você tabelar os preços de quem você for pagar para fazer o jogo, tá ligado? Fulano vai ter essa quantidade de falas. Esse personagem vai ter essa quantidade de falas. Então, o que eu faço? Ok, esse fulano que vai ter essa quantidade de falas, querendo ou não... Oi, voltou? Sim, voltou, foi uma quedinha, mas pode concluir que depois eu continuo. Ok. Querendo ou não, essa pessoa que vai ter mais quantidade de fala, obviamente, eu imagino que vai ganhar mais, sabe? Então, é bom você manjar de matemática quando você tá produzindo o jogo. Não só você, como a pessoa que está dirigindo o projeto da localização, entende? Porque senão pode ter alguma falha na contabilização de preços ou pode haver um golpe. E ninguém gosta de levar golpe, principalmente no Brasil, convenhamos, né? Qual foi a pergunta aí? Qual foi o assunto aí? Qual é o... Se é caro, né? Aquela pergunta se é caro fazer. Sim. Tava falando um pouco sobre os preços do mercado. Eu queria saber se vocês, óbvio, se sentem confortáveis, né, em falar qual é a média de um jogo indie aí pede pra atuação, quanto vocês cobrariam. Então, concluindo aqui o raciocínio de antes, né? Como eu estava falando, tem pessoas, os profissionais que já estão há anos no mercado, que eles eventualmente fazem algumas coisas para jogo indie, mas é muito naquilo do tipo... sabe? Grava aí pra mim, eu vou te pagar tanto, você grava desse jeito aqui. Não é toda organização, tipo um estúdio contratado, né? Então, a Voz Indie, ela veio com esse intuito justamente de estar fazendo isso. Porque, assim, um estúdio, teve pra vocês terem ideia, teve um orçamento que tem um projeto que a gente tá participando, que eu vou até falar um pouquinho aqui, é o da Bell. Bell Mistério de Oaqueran, que é uma animação. Eles tinham feito um orçamento com um estúdio e deu por volta de uns R$100 mil, tá ligado? Umas paradas assim, pra fazer o projeto completo. E, tipo, a Voz Indie, ela tá vindo com o intuito não de ser o mais baratíssimo, porque senão a gente não se sustenta, não tem como, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, mas de ser uma média. A gente tá fazendo estudos do mercado, a gente tá organizando valores, a gente tem os valores agora, mas a gente tá organizando pra, tipo... outras formas, sabe, de valores que a gente está buscando aqui ver, de melhorar e tudo mais. Então, por exemplo, a gente tem vamos dizer aqui no serviço de voz original, que é o que mais sai, né, que é você criar a voz do personagem ali do zero. A gente tem um pacote que é o pacote de incentivo, que é um pacote bem pequeno, uma quantia pequena de falas, mas que com R$50 você já consegue, sabe? Tipo, um pacotezinho assim, sei lá, umas 5 falas,
5 falas para cada personagem, uns 50 para cada um, entendeu? Aí, conforme for aumentando a quantia, já entra no pacote maior, 100, 200 reais, ou então para 400. Vai de acordo com a quantia ali de atores e de palavras, né? Da quantia de material ali do personagem. Mas a gente está justamente estudando o mercado, vendo valores que são médios, que tanto eles sustentam a empresa, quanto eles consigam atender, né? O que o indie precisa. Fazer uns valores legais. Então, assim, para voz original tem esse pacote que é um incentivo, tem outros pacotes maiores. Para locução, por exemplo, o mínimo que a gente cobra em locução é R$200, né, para uma quantia de material, mas vamos dizer que ele queira o indie dev queira, sei lá, fazer um título do jogo com voz. Que nem, por exemplo, foi o Shy Bunnies, que é um projeto que a gente fez. A gente tá cobrando R$100 para cada pessoa que for ali gravar, entendeu? Sei lá, tem... Até depois eu quero mostrar um pouquinho desses trabalhos para vocês verem. Então, assim, a gente está buscando médias, né? Uma coisa... A gente está estudando ainda o mercado, porque a gente é uma iniciativa até recente, né? A gente veio lá em 2019, a gente foi construindo. Então, muita coisa a gente está aprendendo com vocês, desenvolvedores também. A gente está vendo o que vocês mais necessitam no momento para estar aplicando, né? Então, assim... Por cima, esses valores, assim, a gente tem uma tabela lá com tudo certinho também, que depois, quem tiver interesse, é só procurar aqui no meu PV, no Discord, no Zap da Voz Indie que eu passo. Mas, assim, a Voz Indie é essa proposta, trazer uma média, sabe? Uma coisa que valorize o nosso trabalho e valorize o quanto o indie consegue, né? Basicamente. Se você quiser já puxar esse trabalho que você quer mostrar, a gente mostrar aqui na live. Maravilha. Tem alguns trabalhos aqui que eu acho interessante da gente mostrar aqui. Eu vou compartilho, né? Naquela mesma forma. Deixa eu ver aqui. Sim, deixa eu ver aqui. Olha, para vocês darem uma olhada, ver que a gente não é só falatório, não. A gente fala com personagem também. Ó. E aí, deixa eu ver aqui. Enquanto você vai abrindo, eu ia perguntar para vocês, né? Qual vocês acham que vai ser o futuro da atuação de voz nos jogos, né? Que isso vai ser uma coisa cada vez mais recorrente, uma necessidade cada vez maior, ou que isso vai permanecer nos grandes jogos AAA? Eu acredito que vai crescer, especialmente aqui com a gente fazendo esse trabalho. Nossa iniciativa é justamente de fazer crescer, né? Da gente conseguir estar... eu já vou até dizer... O meu objetivo com a Voz Indie é ser o ícone, o número 1 da voz pro indie, sabe? Você, quero colocar vozes no meu projeto, já automaticamente vem a logo da Voz Indie na sua cabeça, sabe? Do tanto que a gente quer que cresça, vai crescer aqui no Brasil, com certeza, no meio indie. Através de outras formas também, não só da Voz Indie, mas tá crescendo, né? Demanda de voz no Brasil, a voz original, os produtos originais estão crescendo no Brasil, a gente pode ver cada vez mais desenhos animados brasileiros, iniciativas, os jogos brasileiros que estão tomando notoriedade aí. A gente tem o Fobia, por exemplo, que é famoso. A gente tem o Deathbound da Trial Forte. A gente tem diversos jogos aí que estão surgindo, né? Estão ganhando notoriedade. O mercado brasileiro está surgindo. Então, acredito que, assim, na tendência indie vai aumentar, vai ter demanda, vai realmente. Tem até uma discussão interessante também sobre isso do futuro das vozes, mas isso que eu vou falar depois de mostrar o trabalho, que é o deepfake, né, que tá surgindo. É um assunto bem interessante pra gente falar sobre isso. Mas eu peguei aqui, mostrar pra vocês, deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vou mostrar esse aqui, que é um dos mais legais que a gente tá fazendo. Ele tá em produção ainda no momento. Deixa eu abrir aqui pra poder compartilhar. Que é o projeto Aether Heroes. É um MOBA, que a gente tá dando vozes para os personagens. Uma vibe meio League of Legends, sabe? Sim. Deixa eu compartilhar MOBA, né? Não tem muito como fugir disso. E tá bem legal. Nesse aqui, a gente tem... Nesse vídeo, tem o Rodrigo, eu e o Luca. Porque foram o que o cliente pediu para mostrar. Mas o Kitari também tá nesse projeto. Estão conseguindo ver o vídeo aí? Quer dizer, ver a tela? Sim. Vou botar em tela cheia aqui. Tá. O primeiro aqui a gente tem o personagem do Luca, que é o Max. É o protagonista. Não me pega! Vou queimar todos eles! Mais um treinamento de combate? Da hora! O próximo aqui é a minha personagem.
Até A Sauli. parece que eu ia te deixar escapar. Tô chegando! Esse é do Rodrigo. Aranhões! Fogo! Estripe eles comigo, maluco! Deu pra ver bem aí? Sim, Eu sim, prefiro- deu pra ver. Repetindo aqui. E devo Esse aqui são dizer que personagens do. a vibe de vocês é bem diferente da vibe desse personagem, então encaixou muito bem. Né? Ah, que legal. Fruto, provavelmente, uma Que boa legal. direção de voz, então fica aí pra Eu tô dirigindo esse projeto. Eu tô dirigindo. Que na equipe nós temos 2 diretores, né? Tem o Rodrigo e eu, e o Luca, ele dirige quando é em inglês. As falas em inglês, ele tá lá dirigindo, acompanhando, Entendi. junto comigo. Aí, né, esse é o personagem do Luca, o Max, que ele é o protagonista da história, ele é um mago, né, que ele tava tentando rejuvenescer, mas deu errado, e ele perdeu a memória dele. Ele conseguiu rejuvenescer, mas ele perdeu a memória dele, então, enfim. Essa daqui é a Sauli, Não adianta ela a é gente dona falar tanto do bar, sobre... da taberna. Fala também sobre o visual de personagem, pra quem tá ouvindo no Spotify. Ah, sim, verdade, né? O Max, ele é um mago barra guerreiro, a principal arma dele são bombas, ele parece um garotão, assim, de capa vermelha, magrinho, com um braço robótico, porque ele perdeu o braço dele, né? E tem uma cara, assim, bem, tipo, radical, digamos assim. Os olhos azuis aqui. A minha personagem, que é a Sauli, é uma panda. Ela é dona de uma taberna, né, um bar e tudo mais, cervejaria. Ela é bem doidona, bem assim, chegando, sabe? Uma cara bem alegre, animada. E o outro personagem aqui é o Bartos, que é o personagem do Rodrigo. Ele é um pirata, ele é um personagem mais puxado pro lado maligno, né? Ele é um pirata, ele era um marinheiro, mas tinha a vida assim, bem mais ou menos. Aí ele naufragou e é um animal, um ser, uma divindade, que é um polvo, né? Que recuperou ele, tipo, fez um contrato com ele para ele poder voltar à vida, e ele se tornou um pirata aqui, desbravando os 7 mares e tocando terror. Então ele é barbudo, tem a cara maligna, ele usa uma arma que tem um polvo na cabeça. Ele é bem interessante. Sim, sim. Eu gostei do E esse aqui é o design de projeto todos os do Eder personagens, Heroes. inclusive. Hã? Eu gostei Opa, do não design de entendi. todos os personagens. Então, e aí? Sim, tá muito legal. O que é deepfake? Porque agora você falou sobre isso, eu fiquei curiosíssimo. Sim, deepfake, um assunto bem interessante, né? Deepfake é basicamente uma inteligência artificial clonando a sua voz e falando, sabe? E ela consegue clonar, assim, o seu timbre, um jeito que você fala também. Aí tem até na internet, se você procurar, você consegue encontrar, tipo, vozes do Chaves, vozes do Sonic, vozes, sei lá, de personagens, de pessoas, que você escreve um texto e fala, é uma inteligência artificial falando como se fosse a pessoa. E aí tem essa discussão, né, se futuramente isso vai substituir os atores? Nossa, não vai ter mais atuação de voz? Vai ser tudo deepfake? O que, assim, tem pessoas que acreditam que sim, que vai, porque a inteligência artificial tá crescendo cada vez mais. E assim, eu particularmente, no momento, acredito que não, que tipo, o deepfake ele vai atuar em muitas formas, mas não vai substituir as pessoas, sabe? Especialmente porque, vamos dizer que você cria uma coisa na voz original e você queira dublar. Tem gente supondo que, o deepfake vai lá e dublar para todos os idiomas. Só que isso vai matar toda a nossa interpretação, né? O nosso jeito, o jeito humano, fora outras coisas, outros detalhes que vão se perder. Então, assim, é uma coisa que, no momento, eu acredito que mesmo evoluindo muito, não vai ter uma substituição, né? Mas, Kitari, você tem alguma opinião sobre isso? O que você vê o pessoal falando sobre deepfake? O que você disse? Deepfake, sobre deepfake, o futuro da voz para interpretação com deepfake. Eu diria que deepfake, mano, é uma coisa que eu acho engraçado, mas só serve pra isso, pra ser engraçado. Eu não acho que deveria entrar num mercado profissional como algo que for modificar os atores. Eu digo mais isso em trocar pessoas. Por exemplo,
Tem filmes e séries que utilizam deepfake para rejuvenescer pessoas. Por exemplo, no caso no filme da Marvel, por Parece. exemplo, nos filmes da Marvel, por exemplo, teve um rejuvenescimento do Robert Downey Jr. Ele mais novo. É verdade. E Ficou nem bem legal. parecia. Não parecia deepfake, ainda mais porque ele não falava tanto, mas esse que é o limite do deepfake. Quando você não se move tanto, não esbanja tanta expressão, o deepfake ele não parece tão. Ele não Falso. parece tão fake assim, né? Exatamente. Sim. Sim. Porque o corpo humano ele tem detalhes que mostra a nossa expressão, sabe? Que demonstra, tipo, cada um de nós temos um jeito diferente de nos expressar, que um deepfake, ele possa ter, sei lá, 1 ou 2 jeitos diferentes de se expressar. Só que não é o bastante, sabe? Então, isso acaba afetando a facial da pessoa e isso também pode acabar afetando o que a gente tá conversando agora, a voz. Porque a maneira que um deepfake for falar vai ser muito diferente da maneira que 200 dubladores ou atores de voz forem falar. Eu acredito, é justamente isso, Kitari, só pontuando aqui, e que eu acredito que, tipo, mesmo que fossem usar o deepfake que a tecnologia ela vai evoluir, vai corrigir muitos desses erros, né? Mas ainda não vai ter a mesma variedade que pessoas diferentes que têm personalidades, formas, interpretações diferentes, né? Vai ficar tudo... E mesmo que tenha alguma coisa que use deepfake, ainda vai ter um ser humano que vai ter que trabalhar nisso tudo ali atrás, entendeu? Um ator que vai trabalhar nisso. Então, tipo, eu, particularmente, agora, no momento, eu acredito que não vai. Obviamente, né, as pessoas que estão nesse meio mesmo que podem dizer de fato qual é a tendência. Mas eu, particularmente, vejo isso. No futuro, eu acredito que eles possam... Só apontando aqui. No futuro, talvez o deepfake ele fique melhor, ele fique algo incrível, mas ele nunca vai ser capaz de superar um ser humano, sabe? Porque, por exemplo, tem muita gente que gostava muito do Chaves do Marcelo Gastaldi. Eu gosto muito da voz do Chaves do Marcelo Gastaldi. Pra mim, aquilo é o Chaves, sabe? Tipo, eu até esqueço como é que é a voz mexicana dele. Eu acho que a maior parte dos brasileiros nem sabe que, tipo, não é a voz do Chaves, entendeu? Exatamente. Né? Pensa que é brasileiro. Exato. E pensa só, muita gente vê que, como o Marcelo Gastaldi morreu nos anos 90 ainda, se teve trocas de dubladores do Chaves, tiveram outras pessoas fazendo Chaves, e muita gente não gostava justamente por não ser o Marcelo Gastaldi. Isso é completamente compreensível, só que é uma coisa que é uma fatalidade, as pessoas vão ter que encarar que tem outras pessoas que vão ter que fazer o Chaves, que não vai ser o Marcelo Gastaldi. Infelizmente acontece. Só que tem algumas pessoas que, tipo, aí é um ponto que eu não acho certo, que tem muita gente que fala, nossa, a gente poderia recriar esses episódios de Chaves que não foram dublados usando o deepfake do Marcelo Gastaldi. Eu não acho... Não é ético, porque é muito diferente de você utilizar um rosto de uma pessoa, porque a voz, eu acho que é uma coisa muito mais poderosa que um rosto. Eu acho que tanto o rosto quanto a voz, mas, tipo, a imagem da pessoa, acho que você... Por exemplo, tem casos e casos, né? Mas eu acho que você, tipo, pegar e uma pessoa morreu, aí você vai lá e usa a imagem, a voz dela, assim, e abusa, sabe? Não é ético isso. Tem até uma coisa, o que o Luca, lembra? A gente tava conversando sobre esse assunto, que os atores, inclusive, estão até assinando um contrato para não permitir. Tem muitos atores que estão assinando um contrato para não permitir o uso da imagem deles depois que eles falecem, sabe? É interessante isso. Talvez Fala aí, Luca. Sim, o caso mais famoso disso é o do Robin Williams, no caso. Robin Williams, como é que foi isso? É que assim, o Robin Williams, ele infelizmente veio a falecer, né, no ano de... eu esqueci agora, mas o último filme que ele fez foi aquele Uma Noite no Museu 3, né, que ele interpreta um dos presidentes lá dos Estados Unidos. E
depois disso, quer dizer, antes disso, na verdade, ele assinou um contrato que proibia empresas de usarem a imagem dele em comerciais, ou até a voz dele, em qualquer peça de mídia, para não se aproveitarem da imagem dele para conseguir vender produtos que talvez ele não aprovaria, tipo, Tem isso? sem a consulta dele. Sim, é basicamente. Sim, e tem. E eu acho que eles só podem usar a imagem dele a partir de 2035 ou 36, que até lá ele não vai ser mais, tipo. Não é que ele não seja mais tão popular, mas, tipo, não vai ter mais. Tão popular. Porque. Exatamente, porque a galera, eles fazem isso porque eles querem um rosto reconhecível para vender muito mais o produto. E o Robin não queria que eles usassem ele só para isso, tipo, então quer dizer que eu sou um caça-níquel para vocês, basicamente. Eu só sirvo para vender coisas, não importa o meu trabalho, o que eu faço. Robin Williams veio a falecer em 2014 e essa 2014. E esse contrato que ele assinou, realmente ele vai ser até 2030, 2035, por volta daí, tá ligado? Tanto que se você perceber no live action do Aladdin, foi Will Smith, não só por uma pessoa diferente fazendo o gênio, né? Não, é mais principalmente porque eles não podiam utilizar da imagem nem dos maneirismos do Robin Williams, tá ligado? As maneiras que ele fazia o gênio são muito diferentes da maneira que o Will Smith fez, sabe? Tipo, o gênio do Will Smith é muito mais malandro, sabe? E não vem só por uma questão de não copiar o ator, e sim por conta do contrato. Eles não podem fazer o gênio super parecido com o que ele é antigamente, porque senão eles... Senão, a quebra de contrato. É a quebra de contrato. Sim. E tem um outro detalhe também nessa história toda, que também até está diretamente envolvido com Aladdin, é que na época do filme animado, o Robin Williams, ele gostou muito da história do filme, gostou do personagem, e ele topou fazer o personagem completamente de bom grado, até porque eles meio que tinham escrito o gênio de uma maneira que era praticamente a cara do Robin Williams, antes mesmo deles conseguirem escalar ele para o papel. E o Robin topou. Só que também tinha uma condição naquela época. E essa condição era de que eles não iam usar o nome dele em nenhum material promocional do filme. Tipo aqueles pôsteres, aqueles outdoors. Eles não podiam colocar o nome do Robin Williams ali como parte do elenco. Porque ele queria que as pessoas que fossem ver o filme iam assistir por causa do filme, não porque ele estava ali. Só que a Disney quebrou esse combinado. E eles usaram o nome dele. Aí deu um processo gigantesco. O Robin Williams depois veio a público e detonou a Disney na época, dizendo que ele só pensava em dinheiro, que era a única preocupação deles. E depois ele falou que nunca mais ia fazer nada do Aladdin, tanto é que teve uma continuação de Aladdin que foi lançado para VHS. Não é ele que fez a voz dele no americano. E agora eu estou com dúvida agora se isso só se limitou a Aladdin ou se ele realmente chegou a algum ponto e falou não faço mais nada da Disney, porque eu estou tentando pensar aqui, eu não lembro de nenhum filme dos anos 2000 que ele tenha feito que era da Disney, por exemplo. Então acho que isso se expandiu para tudo da empresa. Eu não vejo o filme da Disney em inglês, então eu também não tenho como eu confirmar isso. Exato, Sim, mas tanto voz e... Sim, mas eu digo também tanto voz quanto live action. Aí o desfecho dessa história, eu só sei que depois a Disney, eu acho que eles deram, sei lá, um quadro do Picasso como uma espécie de pedido de desculpa para ele. Eu acho que ele aceitou o quadro, mas eu acho que ele não aceitou as desculpas. Então. Boa. É isso. Essa é a história, basicamente. Sim. Eu acho que isso é uma história muito semelhante, inclusive, que eu ia falar antes, a essa questão da tecnologia, na verdade, né? Uma discussão que existe entre os desenvolvedores de jogos
se em algum momento um computador vai conseguir criar um jogo, né? Então, da mesma forma que a nossa argumentação é toda baseada em você precisa de um ser humano para colocar sentimento no jogo, vocês também, né, foram pro mesmo lado de você precisa de um ser humano para colocar sentimento na voz. Na voz. Até porque isso é completamente interligada às expressões humanas, né? Exato, Até exato. na voz completamente. Então, vamos ver. Realmente. Ao futuro, só o futuro reserva. Nós estaremos Sim, aqui só o acompanhando. futuro. Eu acho que o eu diria importante é não que ultrapassar os limites éticos aí, né? Como você falou, inclusive. Tem isso. Importantíssimo. Tem que estar atento a eu isso. diria que assim, ó, isso é até interessante. Vocês já pararam pra pensar? Isso foi um pensamento que eu tive agora. Vocês já pararam pra pensar que quando você coloca filtro numa foto, é basicamente o computador ou a tecnologia fazendo isso automaticamente pra você, porque o computador ele tem que estudar a imagem, sabe? O que ele tem que aumentar no filtro ou algo desse tipo, sabe? Então, Sim. querendo ou não, é uma inteligência artificial que mexe na foto. E como você falou, eu acredito que esse deepfake é um computador mexendo. Eu, por exemplo, só vi uma inteligência artificial produzindo, sei lá, textos que tem, por exemplo, aqueles vídeos de, sei lá, um script de Batman escrito por uma inteligência artificial que é muito engraçado, Ai, não. inclusive. Muito hilário. Fico até assustada o senso de humor da inteligência artificial, tá ligado? Tipo, mas aí é que tá. Sem noção. Ele pode, a inteligência artificial, ela pode gerar textos, pode gerar mudanças de imagem e pode gerar a mudança de vozes, pode mudar, pode gerar o deepfake da própria voz mesmo, sabe? Você botar um texto e a voz vai lá e fala pra você, como se fosse um Google Tradutor. Mas aí é que tá, sabe? Eu duvido que, por exemplo, um jogo e essas coisas que eu acabei de comentar possam ser criadas sem um tipo de ser humano envolvido, porque, querendo ou não, a inteligência artificial, ela precisa que alguém copie, cole, bote os áudios certinhos da inflexão do dublador, da pessoa que tem a voz. Por exemplo, esse Batman com o script criado por uma inteligência artificial, a pessoa teve que fazer a inteligência artificial ler scripts de 30 horas de filmes do Batman e tudo mais, sabe? Então, eles precisam, querendo ou não, de uma assistência técnica do ser humano, porque sem o ser humano... E pontuando que só Eles pontuando não aqui, fazem isso por conta própria. ficou interessante o script, mas ficou completamente sem noção. Só pra dizer, sem noção, entende? Não tem... Continue. Não é coeso, sabe? Então, tipo... Exatamente. Por mais que eles possam criar isso, ainda é um ser humano que cria, sabe? Sim, exatamente. Uma coisa que eu acredito como que eu posso dizer? Tem uma coisa que eu estava conversando outro dia. Vamos dizer assim, você cria uma inteligência artificial ou um robô para poder agir como se fosse um ser humano e conseguir fazer tudo que um ser humano cria. Ele vai conseguir copiar muita coisa, até às vezes interpretação, mas ele não vai conseguir criar do zero, sabe? Uma coisa nova, ele não vai ter a mesma experiência que um ser humano viveu. Vamos dizer que você cria um robô, uma máquina, para ser um ator. E aí você coloca ele para interpretar um filme de drama, onde o ator teve uma infância difícil, onde, tipo, ele cresceu, sei lá, no meio de guerra e no meio de pessoas, assim, tipo, egoístas e tudo mais. E aí o robô vai lá interpretar. Ele não vai saber como é viver essa infância, porque ele nunca vai ter tido isso. E ele não tem essa inteligência também para, tipo, mesmo que ele tivesse experiências, ele não tem essa inteligência para, tipo, ter a noção do que ele tá vivendo. Então ele não vai conseguir passar isso. Vai ter que um humano ali por trás, entendeu? É por isso que se chama inteligência artificial. Exatamente. E assim, aí uma coisa que eu pontuo, se você vai criar um robô com uma inteligência muito avançada
pra poder não ter que depender de pessoas. Aí vamos dizer que um dia essa inteligência avance tanto, que crie vida, literalmente, que nem no Detroit. A partir do momento que esse robô criar vida, ele vai lutar pelos direitos dele. E se aí você criou um robô justamente para você não ter que se preocupar com pessoas lutando por direitos, por que você vai sustentar esse robô que criou vida e vai lutar pelos seus próprios direitos, entende? Qual é o ponto disso? Exatamente. Essa resposta eu vou deixar pro público, beleza? Porque senão a gente vai sair de voz e vai começar a falar de inteligência artificial Sim. do futuro e a gente vai... Sim, vai. Exatamente. Isso aí Tudo tem que ter total. limite. Tudo tem que ter limite. E Sim, só terminando aquilo que eu falei lá sobre o jogo, eu duvido que tipo, uma inteligência artificial consiga criar um jogo do zero, porque querendo ou não, o ser humano ele vai ter que estar ali para poder botar, o jogo, se ele for ter voz, pega desse personagem aqui, bota a voz dessa tal pessoa no jogo e faz os diálogos baseado na voz dessa pessoa, os cenários você cria baseado nisso aqui. O que o computador... Eu vou usar mais a palavra inspirado para poder chegar na minha linha de raciocínio mais facilmente, para vocês entenderem melhor. Inspirar. O robô, querendo ou não, por enquanto, eu imagino que é um bom tempo, ele não possa, talvez ele não tenha a inspiração. Porque, por exemplo, no Detroit Become Human, tem a cena em que o artista, ele ensina pro Marcus a fazer uma pintura. E o Marcus, tipo, ele vê a pintura, ele copia a pintura dele. E o pintor, tipo, bom, você copiou a pintura, mas... querendo ou não foi exatamente você que fez, porque você viu e copiou. Não foi arte, você não se inspirou, você copiou. Então, se você for criar... Então, se a inteligência artificial for criar um jogo, ela não vai criar um jogo com as próprias ideias dela. Vai ser ideias copiadas e não inspiradas. É só isso que eu tinha pra É isso. Sim, eu recomendo vai ter o bom filme senso. chamado Eu, Robô, que fala sobre tudo isso, inclusive. Então, é muito bom. Do Will Smith, inclusive. Mas... Legal. eu vou pedir pra vocês começarem a se despedir aí, galera. Botarem suas últimas mensagens aí pra quem tá ouvindo a gente. Vou deixar a pergunta pra todo mundo que tá ouvindo a gente no Spotify ou no YouTube, pra vocês responderem nos comentários ou virem aqui pro Discord pra gente poder conversar sobre a atuação de voz. A Carole, o Kitari e o Lucas vão estar aqui no servidor pra falar com vocês sobre isso, se vocês quiserem, obviamente. E também comentar aí no YouTube qual a opinião de vocês. E aí, os robôs vão dominar o mundo? A gente vai criar uma realidade paralela, onde os robôs criam os jogos e as vozes, e aí a gente é que vai ser os escravos? Já era, é isso. O futuro é pro futuro, eu deixo pra vocês discutirem aí. Por favor, despeçam pra gente poder fazer os finalmente. Ah, sim, maravilha. No caso, aí tinha outro, eu vou deixar depois para você os outros trabalhos, né, que a gente faz para depois mostrar na descrição, se puder, né, tranquilo. Eu deixo o portfólio na descrição. Tranquilo. Então, no caso agora, desculpa que deu uma travadinha. É isso, só falar tchau, gente. Muito obrigado. Ah, sim. Sim, bateu, né? A gente conversou bastante, a gente viajou bastante sobre esses assuntos todos. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito aqui, tá, né? O convite dessa live foi ótimo, estar conversando aqui, a gente falar todos esses assuntos, né? Falar sobre tudo isso, tanto voz quanto essas coisas que estão acontecendo ultimamente. E assim, até algumas dicas que eu posso deixar aqui para quem quiser começar com isso, né? A dica mais padrão façam cursos de teatro. O principal para você ser um ator é teatro. E não façam de qualquer jeito, na pressa de ser um dublador, de ser um ator de voz, não. Estudem, busquem coisas que as pessoas não conversam muito sobre. Saiam do padrão, não fiquem só naquilo, naquela coisinha que tem que ter ali, tipo, o que for passado, né? Porque senão você não se atualiza. Busquem o teatro, busquem os cursos de voz, sabe, de oralidade, né? Tem muitos cursos de oratória, como, por exemplo, o FCE, que é o Fórmula da Comunicação Envolvente, ele é gratuito e é online, é muito bom. E eu acho que o principal que eu digo não entrem para ser dubladores assim do tipo, eu quero estudar logo para já fazer logo o que tem que fazer. Não. Essa pressa de ser ator não ajuda. Essa pressa de ser ator não colabora, ela só piora. Então, é isso que eu posso dizer, assim, resumidamente, né? Estudem com calma, façam as coisas com calma.
E eu já vou me despedindo aqui também, né? Foi muito legal estar na live. Foi ótimo. Eu espero que a gente possa conversar mais uma vez futuramente sobre outros tópicos. Bem legal. E é isso, gente. A Voz Indie está aqui para criar essa iniciativa para fomentar o mercado independente de voz aqui no Indie Dev, de jogos, de animação, de podcast, audiobook, seja o que for. O que vocês precisarem para voz, a gente está aqui. Ser a sua voz, né? É o que a gente quer. Kitari, Luca, tem alguma coisa para dizer? Eu só queria dizer que foi um prazer estar aqui nessa live. Eu vou ter eu vou ter o imenso prazer também de poder escutar de novo no Spotify para poder reviver esses momentos que talvez não sejam revividos, não sei. Chama nós se você quiser de novo. Mas foi um papo muito bom, foi muito bom poder conversar com vocês sobre esses assuntos que eu realmente acho muito interessante conversar sobre. Sim. Tipo, reunir ideias, arranjar ideias, tipo, é sempre muito bom, cara. Tipo, o mercado indie de videogame e de voz, eu acho que tem muito para evoluir, tem muito para melhorar, e eu acho que é sempre bom dar o primeiro passo para isso. Eu acho que a gente está dando o primeiro passo para isso. Exatamente. E tem muitos tópicos aqui que a gente tem tópicos que sobraram, né? A gente pode numa próxima conversa falar sobre esses tópicos. Exato. Luca já tá por aí? Engatado, Ou caiu? Começando falando de robô para terminar falando de voz, entendeu? É assim que vai funcionar. Né? Exato. Pode ser. Luca tá aí? Diz aí. Será que ele tá? Será que ele caiu? O que será que aconteceu com o Luca? Acho que ele caiu, hein? Então Opa, não, ele desmutou aqui. Eu vou encerrar então. Gente, não esqueçam, se vocês são como Kitari, que gosta de conversar sobre papos aleatórios, assim, e sair de voz para robô e de robô para voz, a gente também tem o Game Dev Nights, que acontece toda quinta-feira, às 9 horas, aqui no Discord, onde a gente vai falar sobre vários assuntos, né? Eu não vou falar dessa semana porque vai estar meio datado quando vocês entrarem, mas, por exemplo, a gente já falou de exclusividade, a gente já falou sobre pirataria e quem sabe quais são os assuntos que a gente vai falar no futuro. Eu aguardo vocês no Dev Nights, no Game Trends, no Dev Talk, onde vocês quiserem. A gente está aqui sempre com conteúdo. Muito obrigado por ouvir a gente. Vejo vocês na próxima vez. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.